problematizado por Deus. Problematizar, analisar, levantar as questões que decorrem do assunto ou da questão em si, ver onde estão os problemas para se chegar a uma solução. Problematizado por Deus. Vamos à palavra do Senhor mais uma vez. Gênesis capítulo 2 e depois um trecho de Gênesis capítulo 3. Gênesis, primeiro livro das Escrituras. Gênesis, a palavra que significa origem. E por isso, no primeiro lugar, nas Escrituras, o primeiro livro está no lugar correto e adequado. E vamos encontrar então as origens mais cruciais para a nossa existência no livro de Gênesis, de onde tudo veio, de onde veio o ser humano, de onde veio a vida, de onde veio o espírito humano, esse ser diferente de tudo mais. Mas de onde veio também o problema do ser humano? Sabemos que há um problema. As coisas nunca foram bem com o ser humano, não está bem hoje. Gênesis, palavra do Senhor para a sua vida, que cada coração seja uma terra fértil para a palavra do Senhor nesta noite. Vamos começar com o verso 21, então, no capítulo 2 de Gênesis. Então o Senhor Deus fez o homem cair em profundo sono, e enquanto este dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e a levou até ele. Disse então o homem: esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. O homem e sua mulher viviam nus e não sentiam vergonha. Verso 1 do capítulo 3 continua: ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, e ela perguntou à mulher: foi isto mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário, vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, e além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e o deu ao seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando: onde está você? E ele respondeu: ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. E Deus perguntou: quem lhe disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore da qual lhe proibi comer? Verso 21, mais à frente.
o Senhor Deus fez roupas de pele e com elas vestiu Adão e sua mulher. Macaco nu. Esse é o título de um livro escrito em 1969 pelo inglês Desmond Morris, um zoologista, etologista, e que então, sendo um homem crente na visão evolucionista para o surgimento do ser humano, vai abordar a questão do ser humano do ângulo de que o ser humano é este animal desprovido de cobertura natural e o único animal que confecciona vestimenta, roupa para si mesmo. E aí então ele vai buscar explicar uma série de coisas do ser humano na vida humana a partir deste ângulo, desta perspectiva. Bem, realmente é intrigante. O ser humano, este animal que se cobre. Aliás, no livro ele aponta como que dezenas de tipos de chimpanzés, macacos, orangotangos e outros, então, tem uma cobertura natural, uma pelagem, e nenhum deles pensa em confeccionar roupa para si também. E aí está, na visão dele, este macaco, vamos chamar assim, evoluído, o homem sapiens, que não tem nenhuma provisão natural, a evolução não lhe deu isto, e ao mesmo tempo é este que procura se cobrir. Bem, deixando a questão do nosso pensador e o seu livro, O Macaco Nu, realmente é intrigante. Intrigou ele, um homem que não é um crente na doutrina da criação, que lemos aqui em parte nesta noite, mas que nota este ângulo único no ser humano. E é um ângulo único realmente que nós, que diferente dele cremos na doutrina da criação, também devemos ficar intrigados. Essa questão da roupa e do ser humano. A natureza não cobre artificialmente o ser humano. E nenhum animal, nem mesmo nenhum macaco, de nenhum tipo aí, se pudermos usar a palavra macaco como bem genérico, confecciona roupa para si. O clima somente não explica o hábito da vestimenta do ser humano. Também a moda não explica totalmente. É verdade que já que nós usamos roupa, e nós somos vistos então sempre com roupa, a roupa fica muito ligada a nós, e ela passa a ter essa dimensão, essa provocação, de ter muito a ver com o que nós pensamos, e da forma que nós queremos ser reconhecidos e vistos. A roupa é um código também. Ela passa a ter um código quando ela passa a ser um instrumento do qual nós não abrimos mão. Já que é tão próximo de nós, é tão comum a nós, passa a ser muito da nossa identidade. Mas somente então a moda, que aí então se desenvolve nessa direção, não explica. Nós não nos vestimos apenas para ficarmos mais bonitos ou menos bonitos, alguns preferirem, e parece que alguns preferem nessa direção, trabalham para ficarem menos apresentável intencionalmente, numa forma de protesto, seja lá o que for. E é muito engraçado porque logo o protesto vira moda também, passa a ser chique, aí tem que inverter tudo outra vez. Mas enfim, clima e moda não explicam esse aspecto, esta faceta que pertence a mim, a você e a toda a humanidade. E é fato que há uma vergonha na nudez.
O tempo não permite, poderíamos divagar em muitos aspectos, mas há uma vergonha na nudez. Esse é um fato. A roupa, já falamos, tem uma razão de ser além do clima, além da moda. E nós vamos encontrar então nela uma expressão, uma manifestação que tem tudo a ver com algo muito mais profundo. O texto diz que o homem e a mulher estavam nus e não se envergonhavam. E quando nós entramos por aí, ouvindo a palavra de Deus, nós começamos a entender um pouquinho mais sobre essa questão de roupa de forma mais profunda, sim. Mas não de roupa somente, mas do que está por detrás, além da roupa. E essa dimensão, então, nudez e vergonha. A roupa diz, à luz da palavra de Deus, de que nós temos um drama com a nudez. E sendo um drama, o ser exposto ou não ser exposto é um tormento. Não queremos ser expostos do ponto de vista físico, sim. Mas, olhando a palavra de Deus, o físico chama e pede e fala de algo que vai ao nosso espírito finalmente. Por isso, a questão de ser exposto ou não ser exposto é um tormento para o ser humano. Visitando campos de concentração lá na Polônia e vendo as fotos, uma das coisas mais degradantes era ver, por exemplo, nas fotos, e se falava disto, mulheres nuas passando em frente de toda a guarda nazista. E era uma forma de derrubar o espírito daqueles seres humanos, de fazê-los sentir menos do que ser humano. Era o início do extermínio. A nudez. E a palavra de Deus diz que há uma nudez comum ao ser humano. Melhor dizendo, há um tormento, um drama em relação à nudez. Ao ser exposto, à exposição, ao estar exposto. Isto é verdade? É muito verdade. Basta olhar aqui e ver o drama, o tormento da exposição. Nenhum de nós veio sem estar vestido para a igreja. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. E desde aquele momento, todos os olhos humanos, os nossos inclusive, percebem que estamos nus. Conversando com um amigo meu que trabalhou entre indígenas que consideramos num estado muito primitivo de vida, onde não se conhecia na cultura deles o confeccionar de tecido, nada disto. Então, os adereços do corpo eram poucos e pequenos, mas ele me narrou como havia todo um código naquilo lá, muito interessante. Inclusive ligado às partes íntimas, por mais sumário que fosse, às vezes um cordãozinho. Sem estar vestido, coberto por aquele cordão, já era um estado de ridículo. E se o cordão caía, diz ele que o indígena corria, saía correndo no meio do grupo, ia se esconder no mato e arrumar o cordão para voltar para estar no grupo outra vez. Mais para cá, menos para cá, mais para lá, menos para cá, seja como for, a verdade é que você se sente exposto, ou melhor, você, como todo ser humano, vive o tormento da exposição, de não querer ser exposto, porque ser exposto é algo difícil, terrível. E eles estavam então envergonhados, depois, mas antes não envergonhados. Agora, a palavra nudez aqui tem uma força primeira, que é não o que nós pensamos, envolve também o estar
não vestido, mas de sentir-se desconcertados, achados aquém, sentindo-se incompletos, a ausência de estar contente, ter o contentamento. E aí é que envolve esse quadro de sentir-se exposto. Então, aquele quadro, quando nós somos achados, temos esta consciência de que realmente estamos numa situação desconcertante, estamos aquém, nos sentimos incompletos, não nos sentimos contentes. Então, a nudez física é um problema para nós, porque ele é um problema muito maior e além do físico. E este é o drama aqui dos nossos pais, Adão e Eva, e o drama que vem sendo vivido por todo ser humano, e por você e por mim aqui também. Esse drama de sabermos, temos essa consciência da nossa exposição. O ser humano luta com isto, mas esta consciência é o quê? Sim, de estar aquém, de estar incompleto, sim, mas diante de Deus, primeiramente. E aí vem uma consciência no estar exposto do quê? Do julgamento de Deus. Eu estou em conflito, em rebelião com Deus, eu estou aquém daquilo que eu deveria ser. Diante de Deus eu vivo esse drama. E consequentemente também vem o desacerto, os julgamentos e a análise do próximo. E o problema da nudez, então, vemos ele sendo manifestado em Adão e Eva em relação a Deus, mas em relação um ao outro. A consciência da exposição, desse drama da exposição. Você tem consciência disto? Que você vive o mesmo problema? Eu não quero ser exposto. A dimensão física, a nudez física e a roupa física fala de algo mais profundo que faz parte do seu ser, da sua existência, da sua peregrinação. Então, liberte-se do tormento da exposição, é o que a palavra de Deus vem lhe dizer, e é uma mensagem maravilhosa, porque essa questão de estar exposto, ser conhecido realmente, é um tormento. O ser humano vive esse drama. É preciso se libertar disto. É uma realidade muito difícil. Você entende a realidade da exposição? Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Ser achado totalmente exposto. De repente sou conhecido, e sou conhecido no meu fracasso. E sou achado digno do julgamento de Deus, da rejeição de Deus. E aí então surgem as folhas da figueira. Eles fazem essa vestimenta. E mais, esconderam-se da presença do Senhor entre as árvores do jardim. Não somente se vestiram, como foram se esconder. O que mudou? Até então, diz o texto, viviam nus e não se envergonhavam. De repente, correm para fazer roupas com folhas de figueira e vão se esconder quando ouvem a voz de Deus. O que mudou? Ficou mais frio? Não. Caiu neles um sentimento e uma consciência da realidade, estão expostos e serem conhecidos como incompletos diante de Deus, e aí então um diante dos outros, passíveis de serem reprovados, serem analisados, julgados, condenados, manipulados, inclusive, em relação um ao outro. Uma condição interior de rebelião, de rompimento com Deus, tem implicação no exterior. E nós vivemos esse drama do desacerto entre nós, depois do desacerto com Deus, de sermos achados incompletos, insuficientes, inadequados diante de Deus. E o que eles fazem? Tentam remediar essa realidade da exposição com uma roupa.
E é importante notar que eles vão buscar folhas para fazer isso, e pelo que sabemos, esta árvore tem folhas grandes, mas a palavra que é dita ali, eles conseguem compor, ou buscam compor apenas algo parecido com uma saia, cintura abaixo. Tentativa de se cobrir, de resolver a realidade da exposição. E é difícil ser exposto. Eu já citei aqui, 2 domingos atrás, que é reconhecido por muitos como que Jean-Paul Sartre, o pensador francês, foi um dos maiores pensadores, mais influentes do século passado. Um homem que não cria em Deus, e que propôs, escreveu, sistematizou uma visão de existência à parte de Deus. Escreveu livros filosóficos e também escreveu peças teatrais. E ele escreveu uma peça intitulada Sem Saída. Sem Saída. E na proposta filosófica dele, ele luta com a questão da autonomia humana ou não. E ele vai trabalhar a questão de que nós sentimos-nos autônomos ou não, dependendo muito da nossa interação com os outros. Inclusive por isso é que ele tem uma rejeição de Deus, porque aí seria então total ausência de autonomia para o ser humano. Por quê? Porque estamos diante dos olhos, do exame dos outros. E nessa peça há 3 pessoas sentadas numa sala, há 2 sofás, alguma coisa assim. Ele sugere para o palco 3 pessoas ali. 3 pessoas numa sala, os 3 sentados, um com pernas cruzadas, outros com perna esticada, não há nada para acontecer, estão aguardando, e é um aguardo longo, e fica aquele olhar um para o outro, e um olha e outro olha, e ele vai criando na script dele ali, do drama, da peça teatral, ele vai criando ali um estado que realmente vira um inferno. Um olhando para o outro. E de vez em quando não desvia o olhar porque fica desconfortável. E aí volta a olhar um para o outro. E ele vai mostrando como realmente essa questão de estarmos debaixo do olhar do outro é algo complicado para nós. É complicado. E ele vai cunhar uma frase, Sartre, que você talvez até já ouviu falar: o inferno são os outros. Se não fosse os outros, seria maravilhoso. Mas essa sua presença que me observa, e eu sei que eu sou observado, e mesmo quando eu estiver num lugar, num quarto fechado sozinho, eu sei que minha existência não para ali, e sabem que eu estou ali, estão pensando nisto, que eu estou ali, eles têm consciência de mim, e eu sei que uma hora eu saio dali e vão me olhar. E minha vida é isto, é viver com o olhar dos outros, isto é, o inferno são os outros. Tira toda a minha autonomia, fico sempre debaixo do escrutínio, estou exposto sempre. E aí, diz a palavra de Deus, não Sartre, vamos nos cobrir. A realidade da exposição é difícil. Mas Sartre não reconhece, mas a verdade é difícil. E a realidade primeira, que Adão e Eva conheciam muito bem, que muito antes de falarmos que o inferno são os outros, na visão de Sartre, teremos que dizer que Deus é o inferno. Porque se há um olhar que não se vai, se há uma exposição que não termina, é a nossa diante de Deus. A realidade da exposição. Drama humano difícil e complicado. É preciso um alívio, é preciso uma libertação deste tormento da exposição. Sabe, há um anseio no seu coração. Há esse anseio no seu coração porque ele existe no coração de todo ser humano. Que anseio é este? O anseio por aquele lugar onde seria seguro e seria agradável estar totalmente exposto.
e não sentir o inferno à minha volta. O homem e sua mulher viviam nus e não sentiam vergonha. Passa alguns momentos, eles são encontrados em que situação? Ouvi teus passos no jardim, fiquei com medo porque estava nu. Que situação, que condição totalmente oposta, diferente. Viviam nus uns com os outros e não tinham vergonha. Agora sou achado atrás das árvores me escondendo. Sai do paraíso para o inferno realmente, para uma situação de tormento. É conhecido, é exposto seu estado incompleto, sua situação inadequada, é exposto sua condição de réu e julgamento. Então, há um anseio pela exposição confortável. Está em nós, porque um dia foi nosso. Um dia, em nossos pais, vivemos um com o outro, nu e com Deus, e não havia vergonha, não havia embaraço, não havia o estado, sentir-se incompleto, inadequado. Seria bom poder voltar a esse lugar. Seria tão bom, voltando a Sartre, o pensador, na sua proposta Sem Deus, vai reconhecer que há uma dimensão infernal do ser humano na sua existência. Não crê nas Escrituras e na solução das Escrituras, e por isso, dentro da proposta dele, o ser humano está destinado a viver sempre nesse inferno. Ou há uma saída além da filosofia humana, ou então o ser humano está destinado a este drama horrível do tormento de ser exposto e precisar se proteger. O anseio por uma libertação, porque realmente é um tormento. Nós encontramos alguma expressão desse anseio e uma oportunidade, uma pequenina janela onde nós realizamos um pouco deste anseio ainda, por exemplo, na dimensão matrimonial. Pequenos momentos dentro do todo, das horas, dos meses, dos anos, quando o casal então experimenta um pouco de alívio ali, dentro da instituição que Deus criou. Mas fora disto, terrível. A verdade é que esse anseio pela exposição segura, pela exposição quando eu não mais conheço essa opressão de ser visto, e ser visto como estando aquém, estando faltando, estando carente e sujeito a julgamento. Você reconhece esse anseio seu pela exposição, sem esses enroscos todos? Você conhece esse anseio, você tem consciência? Liberte-se do tormento da exposição. Há uma resolução. Há uma resolução. Busque a resolução para a exposição. Qual é? Qual é? Nos anos 60, surgiu algo conhecido como terapia ou psicoterapia até nudista. Ser humano cheio de dramas, problemas, enroscos. Como resolver? Uma terapia em grupo nudista. Se estruturou a proposta. O psicólogo Paul Bendrin, em 1967, lançou o projeto. Então aí, as pessoas sofrendo das suas psicoses, sei lá o que for, se sujeitam, aceitam participar de uma terapia de nudismo em grupo. Esse seria o caminho. Todos os dramas e conflitos que o ser humano experimenta,
e são verdadeiros. A origem é tal que tem a ver, sim, com a questão da exposição, mas não é esta exposição e terapia em grupo que pode resolver. Aliás, os estudos mostraram que os participantes, com o tempo, passaram a experimentar complicações muito grandes decorrentes desses encontros estranhos, se expondo a momentos assim. Aqueles que buscam naturismo, a colônia de nudez, mas é interessante, é num lugar reservado, os participantes são selecionados, e há um código estabelecido. Uma vez vi entrevista com um dos diretores de uma colônia de nudez, e ele disse, não, nós temos, o repórter, não, né, sempre o assunto é palpitante, é picante, então o repórter foi cutucando, e aí ele então disse, não, nós temos os inspetores que andam aqui, não é, pela colônia, e se nós vemos que alguém está um pouco desassossegado, nós chamamos para conversar no canto. O coração humano é mais complicado. O problema é mais profundo. Não será resolvido por uma terapia de grupo nudista. Não será resolvido por uma colônia de nudez, que precisa ter um lugar reservado, protegido, e ali regras para disciplinar o olhar de cada um, para cada um, enfim. Porque há um problema. Há um problema que a nudez fala dele, física, nudez física, mas vai além. Vai além. É preciso uma resolução. O Senhor Deus fez roupas de pele, e com elas vestiu Adão e sua mulher. Adão e Eva, o estilo de vocês não está legal. A grife Adão e Eva não é boa. Há uma melhor, eu tenho para vocês: túnica e pele. E é importante notarmos aqui as duas propostas. De um lado nós temos roupas feitas por Adão e Eva, obra humana, feita de folhas, e apenas cintura para baixo. Agora, Deus intervém, roupas feitas não por homem, não pelo ser humano, mas por Deus, vestimentas, segundo a terminologia no original do hebraico, o que Deus fez não era numa dimensão de saia, cintura para baixo, mas uma túnica de cima a baixo, e feita de pele de animais. Aí está o ser humano, nessa agonia, nesse tormento, da verdade de si mesmo que ele conhece. A verdade de si mesmo que o torna um complicador dos outros. É preciso cobrir a sua nudez para os outros, mas acima de tudo tentar cobrir a sua nudez de Deus. Algumas roupas faremos, nossos esforços, e nós vamos esconder aqui atrás das árvores, e isto nos protegerá de Deus, porque é terrível o olhar dele, mas também o seu Eva é terrível, você também, Adão. Talvez temos nossos momentos íntimos, mas eles são pequenos momentos. Há uma dificuldade da exposição, é um tormento. Deus intervém. Deus intervém ali. E o que é que nós temos aqui? Nós temos envolvido tudo aquilo que nós conhecemos da graça de Deus na vinda de Jesus Cristo. Primeiro, a solução e o alívio do tormento não vem do mérito, não é possível pelo esforço humano. É necessário a intervenção, a obra de Deus. Deus fez estas túnicas. E mais, não folhas de árvore, mas dos animais. O sangue foi vertido. Houve a necessidade de uma morte, o cessar de uma vida,
para que o problema da exposição do ser humano fosse tratado. E vamos encontrar mais tarde o Cordeiro dos Cordeiros na cruz. E mais, uma túnica. Vamos encontrar o paralelo quando Deus estabelece então o culto. O povo de Israel é formado muitos anos depois. E então eles estão na peregrinação no deserto. Existe o templo tabernáculo, o templo móvel, que movia-se com eles, conforme eles marchavam pelo deserto. E depois vai haver o templo fixo em Jerusalém, com as mesmas distribuições. E vai haver a figura do sacerdote atuando ali, até que venha o sumo sacerdote, o sacerdote dos sacerdotes, Jesus Cristo. E há uma descrição, há uma orientação completa e detalhada de como o sacerdote precisava se apresentar diante do altar quando sacrificava os cordeiros, até que viesse o Cordeiro dos Cordeiros. Há uma túnica, simbolizando que todas as partes precisam estar escondidas, o ser humano não pode estar exposto. Para ele estar em nome do povo diante de Deus, o sacerdote tinha que estar adequadamente vestido diante de Deus. E agora aqui está Adão e Eva, e Deus dizendo: eu vou lhe tornar em condição de estar na minha presença. Sim, agora você é uma pessoa exposta, você é uma pessoa que se torna envergonhada da sua nudez, sim, porque você está exposto como insuficiente, inadequado, a partir da sua rebelião, e isso traz problema comigo e problema com o próximo, mas vou lhe dar uma condição de estar na minha presença. E tudo apontando para aquilo que Jesus Cristo faria um dia. Vivemos dias quando a humanidade lida com essa questão da nudez como nunca se lidou por muitos e muitos séculos. Não é verdade? Aliás, nós já estamos até meio fastiados desse negócio. Todo lugar. E cada vez querendo romper mais alguma barreira da nudez ligada ao sexo. Encontramos, na verdade, um ser humano atormentado. Não que o sexo em si é um tormento, mas na forma que o ser humano aborda, ele é, e ele figura, ele ilustra um tormento maior que está no ser humano, e que vai arrebentar nesta área da nudez. Ou encontra-se a resolução a partir de Deus, ou a exposição continuará sendo um drama humano e terrível. Sim, aí está a indústria do sexo, da nudez, etc. Sim, mas há um mal maior que está por detrás e que causa este outro. É esta situação que se viveu lá no Jardim do Éden. O que mudou? Moda, clima? Não. É o ouvir da voz da serpente e a rebelião com Deus, e aí ser achado totalmente inadequado diante de Deus. E aí o ser humano, pelos seus caminhos, tendo dificuldade de lidar com a nudez, inclusive um com o outro, é preciso se proteger, há uma exploração, há um arrebentar do ser humano. Mas Deus intervém, Deus gracioso e maravilhoso. Deus torna possível para mim e você estarmos na presença dele. Não obstante toda a nossa condição aquém, insuficiente, que nós conhecemos e que nos tormenta diante dos outros e diante de Deus. Não quero ser muito conhecido por você. Sartre coloca bem naquela sala os três e um olhando para o outro. Como é verdade. Você já experimentou olhar para alguém na rua que vem na sua direção e não tirar os olhos da pessoa? E quando ela chegar perto de você, você olhar para ela? Em muitos casos é possível que suscite ali
uma batalha corporal. Ou no mínimo uma pergunta: o que você está olhando? Algo que nos torna totalmente perturbados. O exame, estar exposto. Imagina o olhar de Deus, como isso nos incomoda. Mas Deus sabe disso e veio em Jesus Cristo para nos tornar adequados na presença dEle, resolver o problema da nossa exposição. Deus então me problematiza, no sentido de que é Ele que complica a existência humana? Não! O ser humano é que se problematizou, se complicou. Deus é a resolução da problematização. Louvado seja Deus. É em Cristo Ele vem e me toma nessa realidade difícil que eu vivo, que me atormenta. A verdade de quem eu sou, rebelde ante Deus, fracassado, e o meu próximo também. E nós vivemos um inferno, porque nós sabemos de quem nós somos, quem eu sou e quem você é, como você me olha. E como o ser humano é problemático para o outro. E aí então nosso problema com Deus, que isto então agrava tudo mais. Mas Deus vem em graça e misericórdia, vem não para problematizar, mas para me trazer a resolução, hoje e para todo sempre. Como é que está você? A resolução já chegou à sua vida, na provisão de Deus em Cristo? Vamos orar, vamos pensar diante do Senhor, da sua palavra nesse momento.